Como utilizar o AutoDevOps dentro do GitLab? Para quem não sabe, o AutoDevOps é um recurso do GitLab onde ele já cria toda uma estrutura de CI/CD para a gente de forma automática, baseado em algum template, e ele faz o discovery da linguagem que a gente está utilizando para poder criar aquela estrutura de CI/CD. Então, um exemplo aqui muito simples de como que a gente pode habilitar, eu posso vir aqui e criar um novo projeto. Eu vou colocar de um template, porque daí eu consigo já utilizar uma estrutura ali pré-definida. No caso aqui, vamos pegar um exemplo de Node.js. Eu posso até clicar em Preview se eu quiser visualizar toda a estrutura que tem dentro daquele template, ou eu posso já clicar aqui em Use Template. Eu vou colocar aqui o nome de exemplo AutoDevOps. E aí eu vou deixar ele privado mesmo e vou criar o nosso projeto. Ele vai fazer todo o import ali daquele preview que a gente acabou de ver. E aí a gente pode fazer aqui, a gente pode olhar duas coisas. Eu tenho toda a estrutura do projeto que já foi criado, com dependências, com tudo que ele precisa ali dentro desse template de Node.js Express. E quando eu venho aqui, eu vou simular uma pequena alteração de branch. Então, o que eu vou fazer só para a gente ver a diferença? A gente tem a nossa branch master aqui. Eu vou criar uma branch, chamar aqui só de teste. Vou criar ela aqui derivada da master. Então, beleza, a gente tem agora aqui duas branches. Quando eu venho em build pipelines, vocês vão ver que a gente não tem basicamente nada aqui, né? Ele está zerado, ele não tem nenhum pipeline, não tem nada criado. O que a gente poderia fazer agora? Eu posso vir aqui neste projeto. Eu vou lá em Settings, CI/CD. AutoDevOps, vai ter uma opção aqui, a gente pode abrir. Eu vou habilitar o pipeline AutoDevOps. Ele vai pedir para a gente qual que é a estratégia de deployment. Eu posso deixar aqui, tenho várias opções. Nesse caso aqui eu vou deixar para ele fazer de forma automática apenas em staging e deixar de forma manual em produção. E aí vai ali da necessidade que você procura. Vou salvar essa alteração. Agora que eu salvei a alteração, o que a gente vai fazer para ver se ele surtiu algum efeito? Eu vou criar uma outra branch, só de teste aqui. A gente já tem a master, a teste que a gente tinha criado. E eu vou criar uma nova branch. Vou chamar agora de feature, create branch. E aí o que acontece? Como agora a gente habilitou o AutoDevOps, se eu venho aqui em build pipelines, o que eu vou ter? Reparem que aquela tela que a gente não tinha nada, eu agora tenho um build, todo um processo aqui de CI/CD sendo executado nesse momento, principalmente porque a gente criou uma outra branch. Então repara que ele está rodando aqui um teste baseado na branch ali que a gente acabou de criar. E eu poderia também rodar um teste, por exemplo, quando eu fizer um commit de um novo código, quando eu fizer ali alguma alteração. E aí, a partir daí, a gente consegue ir rodando esse pipeline de CI/CD. Então, se eu clicar até aqui, naquela palavra running, eu consigo ver que ele criou um step aqui de build, ele criou algumas camadas de teste, umas que já estão em andamento, outras que ele ainda não iniciou, e ele criou também uma parte aqui de Dast. Então, reparem que eu não precisei criar nenhuma dessas etapas, não precisei criar uma estrutura de CI/CD dentro do GitLab de forma do zero ali. Eu simplesmente utilizei a opção de AutoDevOps, ele entendeu o meu código, entendeu o template que a gente começou a utilizar e ele já trouxe ali de prontidão esse pipeline para a gente, que inclusive está sendo executado. O build já foi feito, o teste já rodou e ele está fazendo os demais testes aqui. Então esse é um exemplo de como que a gente pode ter um pipeline de forma automática utilizando a função de AutoDevOps e a gente pode simular outras atividades, outros tipos de alterações dentro desse pipeline nos próximos vídeos.